Vão me dar 5 minutinhos aí? Amém. Que alegria estarmos juntos aqui. Sabe, eu resolvi fazer, porque nós estamos todos aqui decorados de Natal, e eu resolvi fazer uma pesquisa com os meus amigos facebookianos. Eu perguntei sobre os hinos preferidos deles. Eu recebi algumas respostas. Bom, o meu é povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Quantos conhecem? Alguns conhecem, legal. A Sara está aí? Sara Tavares, cadê? Está ensaiando. Ela já vai cantar? Hoje? Ah, com as crianças. Então ela diz que a preferida dela é Santa Pequena Vila de Belém. E quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria? Ele é Jesus, o rei que anuncia a paz. Conhece? Vê no Google. Vamos lá. A Aldineia do Carmo me mandou uma mensagem dizendo que a preferida dela é: Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Conhece? Conhece? Quantos conhecem? Deixa eu ver. Olha, eu não conheço essa aí, eu vou no Google. E outra que me mandou foi o Ricardo. O Ricardo me mandou essa daqui, ó. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes. Conhecem? Essa eu conheço. Deixa eu ver. A Andressa Albano mandou essa daqui. Rei excelso, cantai que o Salvador chegou. Vai no Google. O Samuel conhece, olha lá. A Bel Prost mandou esse. Nasceu o Redentor. Essa eu conheço. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. É isso? Errei tudo? Não? Vai no Google, no YouTube lá. Sabe uma coisa que eu percebi é o seguinte, que o cancioneiro natalino, ele é uma espécie de cânon fechado. Ele tem algumas músicas, são aquelas músicas que quase ninguém consegue entrar. De tempos em tempos, algum cantor tenta produzir uma canção nova, bonita, bem arranjada, mas ele não consegue quebrar isso e entrar no cânon. Já perceberam? Nós temos uma média, então, de 15, 17, talvez 20 canções de Natal. Curiosamente, é que nós vamos de extremos. São hinos maravilhosos, de profundidade teológica, a outros são extremamente superficiais. Por exemplo, uma canção de Natal, que com muita frequência em locais públicos a gente escuta, é uma que se chama Santa Baby. Eu fiz uma tradução livre, foi gravada por Eartha Kitt em 1953. Em 1953 eu tinha, deixa eu ver, não, ainda não tinha nascido. A tradução livre seria a seguinte: Querido Papai Noel, desça pela chaminé e me dê um conversível azul. Querido Papai Noel, desça pela chaminé e me dê um duplex, até porque triplex está dando muito problema ultimamente. Então, me dê um duplex e um cheque. Querido Papai Noel, desça pela chaminé e me dê um anel de brilhantes. Quer dizer, a ideia de arruma um casamento. Quando nós pensamos nisso, é mais ou menos como acabamos interpretando o Natal. Receber alguma coisa. Mas sabe, eu não quero dizer para você que o Natal deveria ser interpretado como não desfrutar das coisas. Porque o Natal é uma grande celebração. Deveria ser uma imensa celebração. Porque eu não consigo imaginar um evento tão especial como o Natal. Deus se fazer homem e andar entre nós. Você consegue imaginar uma situação mais extraordinária? A morte e a ressurreição na cruz, mas Deus vir a esse mundo e se fazer um de nós. É algo extraordinário. É algo que deveria sim nos fazer decorar a casa, cantar hinos, compartilhar refeições, sentar à mesa com os amigos, sorrir e oferecer presentes. Até porque oferecer presentes nada mais é do que uma tradição, através da qual nós queremos dizer: eu quero te oferecer Jesus, eu quero que você receba o melhor de todos os presentes. Então eu penso que sim, quando olhamos para a Escritura, os pastores comemoraram. Quando olhamos para a Escritura, os sábios comemoraram, os anjos cantaram. Nós olhamos para a Escritura, os profetas celebraram.
E nós devemos celebrar este grande evento que é Deus se fazer homem. No entanto, a maior beleza do Natal, o maior presente do Natal, não é a mesa farta, não é ganhar o conversível, não é ganhar o novo videogame. Sabe por quê? Porque as nossas necessidades mais profundas não são essas. Ótimo se você receber tudo isso, mas a sua necessidade mais profunda não é essa. Eu sou pastor há tantos anos. Quando alguém senta no meu gabinete pastoral, e normalmente eu tenho que colocar ali na mesa um lenço de papel da Kleenex ou da Softex. O irmão falou, é Softex outro? Concorrente? O irmão me corrigiu e falou, pastor, tem que falar do outro também. Então tá aí. Eu acho que é isso. Sabe, ninguém jamais na minha sala apanhou o lenço de papel e chorou dizendo, pastor, eu não estou dormindo à noite. Eu preciso de um carro novo. Eu quero um carro novo. Ninguém entrou no meu gabinete e disse assim, pastor, olha, faz dias que eu não durmo, eu queria fazer a minha viagem de férias em Aruba, vou ter que ir para Bertioga. Ninguém entra no meu escritório para chorar essas coisas. Ninguém entra no meu escritório para dizer, olha, eu entrei no Amigo Secreto e ganhei meia. Ninguém. Sabe o que as pessoas choram no gabinete pastoral? Pastor, eu estou perdendo a minha família. Pastor, a minha mulher foi embora. Pastor, eu tenho uma doença, o médico disse que isso é incurável. Pastor, se existisse um jeito de comprar essas coisas, meu filho não quer mais falar comigo. Se eu conseguisse, eu comprava, pastor. É por essas coisas que as pessoas choram. É por essas coisas que as pessoas clamam. E eu gostaria de te dizer que o Natal é a resposta de Deus às nossas necessidades mais profundas. Natal não é um período em que nós fazemos algo para Deus. É um período que nós reconhecemos que Deus fez algo por nós. Veja você que no livro de Isaías, 750 anos antes de Cristo nascer, ele fez várias profecias sobre como seria Jesus. O povo vivia um grande dilema. Eles queriam preencher o coração deles com um tipo de liderança. Nós já vimos isso aqui, depois você olha lá no Face ou no YouTube. Um tipo de liderança, eles tinham uma crise. Um consumismo, tinham crise. Com o abuso de álcool, que bebiam da manhã até a noite. Crise. Com religiosidade, crise. E todas as tentativas deles culminou no que o profeta chama de densas trevas. E encontramos essa profecia maravilhosa no capítulo 9, no versículo 6. Que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando você estuda as profecias do Antigo Testamento em relação a Jesus, a possibilidade de alguém cumprir literalmente aquelas profecias, matematicamente falando, é de trilhões em trilhões e trilhões. Mas ele cumpriu tudo isso. E o que diz o profeta? O profeta diz assim, se você não sabe mais com a sua direção, se você não sabe mais para onde ir, ele é o seu maravilhoso conselheiro. Se você está se sentindo fraco, abatido, oprimido, cambaleante, ele é o teu
Deus forte. Se você se sente sozinho, solitário, abandonado, órfão, Ele é o seu Pai da eternidade. E se você vive uma angústia tão profunda, que ninguém consegue penetrar no seu coração, sem paz, Ele é o seu príncipe da paz. Veja, aquilo que nós mais necessitamos na vida, resume-se em uma. Nós nos deparamos com a situação em que o povo se encontra. Eles estão em densas trevas. Obrigado, Deus abençoe vocês. Tenha muitos filhos e netos. Já tem um, começa assim. Veja o que diz o capítulo 8, versículo 20 e 22. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, note, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, serão lançados em densas trevas. Quando nós nos deparamos com essa fome interior, essa angústia interior, o texto diz que ao invés de olhar para cima e clamar a Deus por socorro, eles cerraram o punho e amaldiçoaram a Deus. E diz o texto que eles olhavam para a terra, eles queriam respostas horizontais. Você entra nas livrarias hoje, você vai encontrar um livro após outro de filósofos, sociólogos, psicólogos, tentando nos dar alternativas. E nós trilhamos esses caminhos múltiplos, e quando nos damos contas, lá estamos nós de volta em densas trevas. Trevas tão intensas que são quase palpáveis. A nossa sociedade replica o que eles viveram. Deus dizia, se vocês viverem em desarmonia com a minha palavra, vocês sempre terminarão em trevas. Sabe, há duas maneiras que as pessoas veem a vida. Duas maneiras que os homens secularmente interpretam a vida. Uma é a utopia e a outra é a distopia. Os utópicos dizem assim, há uma luz em nós, dentro de nós. E se nós compartilharmos um com o outro, nós vamos viver em harmonia e em paz. Esse tipo de pensamento nós encontramos em músicas como de John Lennon, Imagine. O problema é que não funciona. E o homem continua reservando as suas canalices secretas e vivendo em trevas. Aí do outro lado nós temos a distopia, que diz, não, o futuro é uma grande desgraça, no futuro não há esperança, no futuro seremos todos predadores uns dos outros. E isso é representado por obras como Mad Max, Jogos Vorazes. A única esperança que nós temos não é a utopia ou a distopia, mas é a mensagem divina que diz assim, o povo que andava em grandes trevas viu brilhar a luz. Capítulo 9. Veja você na sequência do texto, por favor. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz é um presente, a luz é uma dádiva, a luz nos resplandece, a luz brilha sobre nós e não de dentro de nós. Nós precisamos dessa intervenção divina. E um dia a luz veio ao nosso encontro. A luz veio através de um menino que nasceu, de um filho que se nos deu, cujo principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Veja você, como conselheiro Ele nos diz a direção, como Deus forte Ele nos dá a força para seguirmos na direção. É completa a obra dele. Tudo que nós precisamos nós temos nele. E note como o autor chama Jesus, ele diz, ele é Deus forte, é o Gibor, Deus poderoso. No texto grego, ele é um ser que tem tanto poder, dunatos, a mesma raiz de dinamite, um poder que é explosivo, que no Novo Testamento é vez após vez chamado de Deus. E eu sei, é difícil imaginarmos isso, mas pense comigo por um momento. Se Deus visitasse essa terra, como seria? Se Deus viesse a essa terra como um homem, o que aconteceria? Eu te digo o que aconteceria. Se Deus viesse a essa terra como um homem, e fosse colocado num coxo, num comedouro de animais, Ele transformaria aquilo num berço, e seria celebrado por milhares de anos. Se Deus viesse a essa terra, e entrasse num barco rústico de pescadores, Ele transformaria aquilo numa pesca maravilhosa e num púlpito sem precisar de uma catedral. Se Deus viesse a essa terra e colocassem Ele numa cruz, Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Se Deus viesse a essa terra e fosse a um funeral, Ele transformaria o funeral em festa. E se fosse a um casamento e acabasse o vinho, Ele transformaria a água em vinho. Como disse o apóstolo, Deus veio a essa terra porque Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, o Deus unigênito que estava no seio do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ainda a igreja de Colossos, ele diz, nele habita toda a plenitude da divindade. E se Jesus vem na sua vida, ao encontro da sua vida, que diferença faz? Veja você que não são as coisas. Ele transformou coisas difíceis e terríveis. Ele transformou a cruz num trono de glória. Hoje, quando eu chegava, vi alguns irmãos com cruzes bonitas assim penduradas. Era um símbolo de vergonha, de morte. Mas Ele, sendo Deus, transformou num trono de glória. Deus, Emanuel, Deus conosco. O Natal é isso. É Deus vindo ao nosso encontro, é o que Ele pode fazer por nós e não aquilo que nós faremos por Ele. Nós temos as nossas tempestades, as nossas lutas e dificuldades. Eu gostaria de concluir com essa história que foi compartilhada por Adrian Rogers, um missionário que já está com Jesus. Ele disse que um dia, num grande navio, uma tempestade golpeava o navio em todas as direções. E os passageiros estavam aflitos e começavam a cochichar um com o outro. Você acha que nós vamos morrer? Será que a gente sai daqui? Será que nós vamos sobreviver? E um finalmente disse, eu não suporto mais essa pergunta, eu vou descobrir isso. E subiu até a cabine. Quando ele chegou na cabine, ele viu o piloto do barco, segurando firmemente o seu timão. Virou para ele, com um sorriso largo, e não disse nada. E não precisava dizer. Naquela hora ele voltou para onde estavam os outros passageiros e disse, nós sobreviveremos. Como você sabe? Eu vi a face do piloto do navio. É na face de Jesus que vemos Deus. Eu não sei o que você está passando ou vivendo,
Mas nesse período que nós estamos entrando, eu sou apenas um passageiro no mesmo barco. Mas eu posso te dizer isso. Eu já vi a face do piloto. Eu já vi a face do piloto. E eu posso dizer a você, nós sobreviveremos. Nós sobreviveremos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem com Ele vai, não precisa temer o mar e as suas revoltas. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, entender, isso é Natal. É o que Ele faz por nós, e não o que nós fazemos por Ele. Confie nele, agarre-se a Ele, ame-o intensamente. Oremos. Pai querido, obrigado por essa noite tão festiva, pelos irmãos e irmãs, pelas canções entoadas, pela sua palavra tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por Jesus, que é a resposta para tudo aquilo que temos em nossos corações, as nossas angústias e dores. Obrigado, Pai, que possamos, norteados pela tua palavra, confiarmos no nosso Salvador. No nome dele oramos e agradecemos. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite, diga amém. Nós vamos segurar um pouquinho, nós temos mais uma bênção hoje. O casal completando 25 anos de casado, a Kátia e o Elias. Pode vir aqui na frente, por favor. A família, se quiser vir à frente também. É uma bênção nós podemos celebrar com eles, porque deixam um legado. Numa época em que tantas pessoas passam por um processo de dissolução, como igreja, nós precisamos celebrar. Quando um casal diz, olha, 25 anos, e nós estamos juntos. E que bênção é ter vocês aqui. Ela disse que ia ter que arrumar uma aliança, conseguiu? Sim. Aí, olha, esse... Ela falou lá na porta, pastor, ele vai ter que arrumar uma aliança. Conseguiu, hein? Olha que bênção. Olha, olha. Que coisa linda aqui, ó. Nós vamos orar por essas alianças. E enquanto oramos por eles, peça a Deus também que abençoe não somente o casamento deles, mas o seu e as famílias da nossa igreja. Oremos. Pai, nós colocamos em tuas mãos essas alianças agora, um símbolo do amor, um símbolo, Senhor, daquilo que é divino. Pedimos, Senhor, continue abençoando este casal, que a jornada deles seja ainda longa, farta, alegre e coberta das suas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pega o anel da tua noiva aqui, põe no dedo dela. Deixa eu ficar aqui, vem aqui. Ó, vamos fazer direitinho. Ele faz tempo, né? Faz tempo, né? Pega o anel dela. Dela é o pequenininho. Isso. A mão esquerda. Aí. Com este anel, eu renovo todos os meus votos de alegria, ou na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Agora repete comigo aí, a esquerda. Isso. A esquerda, vai lá. Com esse anel, Com este anel, meu amor, meu amor. chega pra você, hein? Tô Eu vendo. renovo os meus votos Eu renovo os meus votos de ser fiel. de ser fiel, Na alegria ou na tristeza. na alegria ou na tristeza, Na saúde ou na doença. na saúde ou na doença, Na riqueza ou na na pobreza. riqueza ou na pobreza, Até que a morte nos até que a morte nos separe. Pode beijar. Beija a noiva. Aê!
Pai, nós abençoamos essa família. Pedimos a sua bênção sobre esse casal. Que eles possam continuar sendo um exemplo para as futuras gerações. Que a tua bênção, a tua paz e a tua prosperidade seja sobre eles, não somente hoje, mas sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe. Feliz